Olá, meus amigos, irmãos em Cristo, que a paz do nosso Deus e Salvador Jesus seja com todos, amém? É uma satisfação imensa tê-los em nossa companhia nesta noite de quinta-feira, dia 31 de agosto. Estamos felizes porque Deus tem nos abençoado grandemente, mas grandemente mesmo. E nós temos uma palavra que Deus nos revelou, São Mateus capítulo 5, versículo 22. Jesus diz que eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se encolerizar, ou seja, sem motivo irar contra seu irmão, será réu do juízo. E qualquer que disser ao seu irmão raca, será réu do sinédrio. E qualquer que disser ao seu irmão louco, será réu do fogo do inferno. Se você irar contra o seu irmão, sem motivo, será réu do juízo. Se você disser para o seu irmão raca, você será réu do sinédrio. Se você disser para o seu irmão louco, será réu do fogo do inferno. Meus amados, Jesus, ele começou o seu ministério já com palavras duras, ensinos muito duros, ensino pesado. Jesus começou com palavras pesadas. Jesus começou a ministrar para a multidão ali no monte, no Sermão da Montanha. Ele começou do capítulo 5, versículo 3 até o 12. Ele começou com um ensino mais ou menos bem maneiro, bem manso, né? Bem-aventurados os que choram, que serão consolados. Quando chegou no versículo 13, no capítulo 5, verso 13, Jesus disse: vós sois o sal da terra, para salgar a terra. Quando foi no versículo 14, Jesus disse: vós sois a luz do mundo, ou seja, o crente, onde ele vai passando na rua, assim, em algum lugar, alguém olha assim, chama atenção, porque o crente, a pessoa olha e fala: ele é diferente, esse é diferente. É a luz ela chega nas trevas, as trevas se assustam com a luz, não é mesmo? Então nós vemos aqui, meus amados, que Jesus, em seu ministério, Jesus sempre foi duro em suas palavras. Os ensinos de Jesus sempre foi ensino assim de exortação. Aqui, por exemplo, Mateus 23 e 24, capítulo 23, verso 24, diz assim que condutores cegos, que quais o mosquito engoliu um camelo. Aqui no versículo 25, ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, que limpais o exterior do copo e do prato, mas o interior está cheio de ave, rapina e iniquidade. No 26, fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo e do prato, para que também o exterior esteja limpo. Meus irmãos, Jesus sempre foi pesado em suas palavras. Jesus sempre ensinou de uma forma assim, bem rígida em suas palavras. E tem muitos pregadores, muitos pastores, muitos que ministram a palavra de Deus, e eles são duros em suas mensagens. Sempre eles pregam palavras bem salgadas, ou seja, dentro da palavra de Deus. Não podemos torcer essa palavra e pregar o evangelho light, aquela palavra light, aquela palavra de prosperidade, não tem nada a ver, não tem problema. Se Jesus, o próprio Jesus, ele era duro em suas palavras. Meus amados, meus irmãos, há mais ou menos uns 60 anos atrás, eu era criança, muito pequena.
Eu acompanhava meu pai até a igreja, a congregação. Naquela época, igreja simples, igreja pequena, igreja humilde. Eu, 60 anos atrás, mais ou menos, eu observava que o culto era diferente de hoje. Por exemplo, na Santa Ceia era diferente. Tinha uma diferença muito grande de hoje. Os irmãos sentavam de um lado, as irmãs de outro lado, não eram misturados. Não tinha cadeiras, eram somente bancos de madeira. A coisa mudou muito. O cálice era servido, a Santa Ceia, o cálice era servido um copo só, somente um copo. E na hora da Santa Ceia, os irmãos comiam o pão. O diácono servia o pão para os irmãos, depois os mesmos diáconos, eram vários, serviam para as irmãs. Diáconos, não tinha diaconisa. Era servido assim, o cálice era servido assim, é um copo. Talvez algum dos irmãos que nos assistem através desse vídeo, talvez era daquela época, ou então ainda alcançou aquela época, né? Isso há 60 anos, 55 anos atrás, mais ou menos. O cálice era servido em um copo. Quando o irmão tomava, o diácono vinha, limpava aquele copo, entregava para outro irmão, ele tomava, o diácono limpava, entregava para outro irmão, passava de mão em mão, até acabar o vinho, o cálice que estava aqui, o suco de uva, né? Que simbolizava o sangue de Cristo. Era limpado o copo com um lenço, ou um paninho, né? Para o outro irmão tomar. As coisas mudaram muito. Hoje está muito moderno. Hoje é um copinho. Então, meus irmãos, meus amados, hoje a coisa está diferente, está mais moderna. É cálice, né? Copinho, né? Um cálice. E cada irmão pega um desse. Só que tem um porém. A coisa chegou a tal ponto que modernizou, agora está moderno, né? O irmão Francisco, mais o irmão Joaquim, cada um pega um cálice. Aí o irmão Francisco fala, ó, irmão Joaquim, para provar que eu tenho união com o irmão, vamos trocar o cálice? Aí troca o cálice. Aí o irmão Joaquim vai até o irmão Sebastião, para provar que nós temos comunhão com Cristo, com os irmãos, com os outros, vamos trocar o cálice, troca o cálice. Só que tem um porém, meus amados. O que acontece? Às vezes, na hora de servir o copinho, despejar o vinho dentro do copinho, às vezes, aquele que colocou ali, coloca um copinho com mais, outro com menos. Esse copinho tem pouquinho, esse aqui tem bastante. Ó, tá bem mais cheio, ó. Pode olhar bem, esse copo aqui tá cheio, esse aqui tá vazio. Aí na hora de trocar os copos, o irmão que pega o copinho vazio, olha e fala, tem pouquinho cálice aqui, o meu copo tava cheio. Já começa a ter problema ali. Meu copo tava cheio, meu copo tinha bastante cálice, tava quase cheio até na boca. Agora eu peguei um copinho aqui, quase vazio, não tem nada. São coisas que não há necessidade de fazer isso, meu amado. Se você tem comunhão com o irmão, não precisa trocar copo não, meu amado. Isso é uma coisa moderna. Estão modernizando a Santa Ceia, não precisa disso. Na minha opinião, isso não é necessário. Não há necessidade disso, de trocar copo, não. Se você tem comunhão com seu irmão, você pode, no final da Santa Ceia, abraçar ele e falar, irmão, eu te amo em Cristo. Não o trocar de copinho, de cálice que vai tornar a sua comunhão com o seu irmão
Isso é uma palavra de exortação para nós, não precisa disso. Ok? Vamos para outro assunto. Meus irmãos, as coisas hoje estão mudadas. As igrejas estão diferentes. Antigamente os irmãos sentavam de um lado, as irmãs de outro, não era misturado. Hoje é tudo misturado. Misturou tudo. As igrejas antigamente eram um banco de madeiras. Hoje são cadeiras e modernas. Está tudo moderno, né? Por exemplo, em um púlpito tinha um pastor, auxiliado por presbíteros, evangelistas, e os diáconos serviam a igreja. O diácono, ele tinha a sua tarefa de estar entre a igreja ali para atender as pessoas, os visitantes, na hora da Santa Ceia, entregar Santa Ceia, diáconos. Hoje mudou muito. Hoje tem mais diácono feminino do que masculino. Pastores, tem muitas pastoras e poucos pastores. Então, as coisas modernizaram muito. Quando eu era criança, eu nunca vi uma pastora, nem uma diaconisa, e nem tampouco uma apóstola ou bispa. Hoje mudou muito. Está mudado, né? É difícil a gente que é lá de trás, aqueles crentes mais, né? Antiquado do passado, se adaptar ao evangelho moderno de hoje, às igrejas modernas. As igrejas antigamente não tinham luz elétrica, era lamparina, lampiões. Os irmãos sentavam em bancos, mas a coisa modernizou muito, né? É lógico. Antigamente era tudo diferente, os irmãos eram mais humildes, tinha mais poder de Deus nas mensagens, mais poder de Deus nos cultos. Deus operava mais. Os irmãos queriam ficar até meia-noite no culto, porque era gostoso estar na presença de Deus. Hoje, 8 horas da noite, 8h30, já estão olhando para o relógio, querem ir embora. Muitos por quê? Muitos irmãos porque é difícil falar, meus amados. Hoje tem futebol na televisão. Eu não queria falar, mas tem que falar. E muitos pastores gostam de futebol. Ir para casa, assistir lá um futebol. Afinal, é esporte, não tem perigo, não tem pecado. Não é pecado, não. Algumas irmãs que a novela começa às 8h30, parece que é 8h30, né? Não sei bem, não assisto. O pastor tem que terminar logo, eu quero pegar primeiro a última parte da novela. Saber o que aconteceu no capítulo de hoje. Beleza? Será que eu estou errado? Pastores que chegam em um certo local para fazer uma apostinha na sua loteria. É lógico. Afinal, são tantos milhões que estão lá à espera de alguém para ganhar. Imaginou eu ganhar tantos milhões? Vou comprar um carro para o meu filho, para minha filha, terminar a faculdade da minha filha, do meu filho, comprar uma bela casa para mim morar, ter um belo carro, vou comprar uma chácara para mim passar o final de semana na chácara. No passado nós fazíamos isso. No passado nós assistíamos novela, assistíamos futebol. No passado nós jogávamos na loteria. No passado, no momento que você decidiu a servir a Deus, renunciar a tudo, a coisa mudou. Agora é diferente. Modemar não faz mais. Modemar não faz mais. Não assiste mais. Televisão está desligada. Ou é ou não é.
A palavra do crente é sim, sim, não, não. Vou servir a Deus ou não vou servir a Deus? Vou andar diante da presença de Deus sincero ou não vou andar sincero? É sim, sim, não, não. O que passa disso é procedência maligna. A igreja de hoje está tão moderna, meus amados. Meus irmãos, eu acho que a igreja de hoje, comparando as igrejas da Ásia, eu acho que a igreja de hoje está como Laodiceia. Igreja rica, moderna, igreja que os irmãos, naquela época não tinha carro, mas se fosse hoje, se encaixava certinho. Eu lembro que há uns 40 anos atrás, meu amado, eu chegava na igreja que eu congregava, tinha poucos carros, 2, 3 carros à porta da igreja. A maioria dos irmãos vinha de bicicleta, vinha de ônibus, a pé, aqueles que moravam mais perto, outros que moravam longe vinham de ônibus. Hoje, na porta das igrejas, não tem espaço mais. Não contando com aquelas igrejas que tem estacionamento, com 100, 200, 300 carros. Tem igrejas que tem 500 carros na porta, são igrejas grandes, ministérios grandes. E ali, a porta não tem mais 2 metros, 3, 4 de largura. Agora tem igreja com 10 metros de largura a porta, 8 metros. São catedrais. A porta ficou larga. Larga no espaço físico e também espiritual. Passa tudo. Ali passa tudo. Vaidade, carnalidade, pecado. A pessoa entra ali de qualquer forma e entram e são bem recebidos. Porque afinal, se for pregar a palavra como tem que ser pregada, vai debandar. Todo mundo vai para outra igreja. Os bancos ficam vazios. Aí cai a renda, diminui. Final do mês não tem mais dinheiro ali no caixa. O salário do pastor, que talvez é de 10, 20 ou 30 mil reais, vai ser difícil para pagar o pastor presidente. Aí fica difícil, não é mesmo? Estou certo. Aí, para atrair multidões, trazemos um pregador de fora, famoso, que tem teologia, que prega bem, fica no hotel, hospedado, hotel 5 estrelas. Ele vem de avião, volta de avião. Um bom cachê para esse pregador. Afinal, ele vai ministrar uma palavra muito espiritual, uma palavra que vai trazer um conhecimento para a igreja. A igreja vai ouvir agora o pregador fulano, é pregador. Afinal, ele estudou muito, ele é um teólogo, tem uma sabedoria muito grande. Por ele ser teólogo, uma pessoa muito importante, o cachê dele é alto. Temos que juntar daqui e dali para nós pagarmos o cachê dele. No passado não tinha isto. No passado era um irmão de banco, um simples irmão que levantava ali com português simples e ministrava a palavra. Eu me lembro, meus amados, que em uma certa igreja que eu congregava, alguns anos atrás, tinha um certo irmão que não tinha aparência. O irmão era calvo, só tinha uma vista. E o irmão usava um bigode muito grande. E ele tinha alguns dentes na boca. Alguns dentes, poucos. A orelha do irmão era muito grande. A gravata do irmão era torta, assim. O irmão era diácono. Vou preservar a identidade porque ele já dormiu com Cristo, já está na glória. Homem de Deus.
E quando não tinha pregador, o pastor recorria àquele irmão. Na igreja lá que eu congregava, era uma congregação. Aqui em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. E esse irmão, quando levantava, a igreja já sabia o que ele ia falar. A mesma mensagem, todas as vezes que ele levantava, era a mesma mensagem. Ele levantava com a Bíblia desse jeito e falava: saúde meus irmãos, com a paz do Senhor Jesus. Meus irmãos, eu sou analfabeto. Não adianta eu pegar a Bíblia para ler, porque eu não sei se está de cabeça para baixo ou cabeça para cima, porque eu sou analfabeto. Eu só sei dizer alguns versículos da Bíblia. O Senhor, meu pastor, e nada me fartará. Meu Jesus é bom, meus irmãos. Meus irmãos, Jesus é bom. Não tinha português. Era analfabeto. Mas tinha vida íntima com Deus. Era um homem de oração, um homem fiel a Deus. Um homem que não assistia futebol na televisão, não jogava loteria, o irmão que não mexia, não olhava para as irmãs bonitas da igreja, o irmão que vivia uma vida de santidade na presença de Deus. Quando ele falava, ele tinha autoridade nas palavras. Ele abria a Bíblia e falava: eu não vou ler porque eu não sei a ler, sou analfabeto, mas quero dizer que meu Jesus é bom. Só isto, para a igreja receber o poder do alto, e Deus começar a operar línguas estranhas, e a igreja se enchia de poder, com aquelas palavras simples. Deus não requer de nós modernidade. Eu respeito quem tem teologia, respeito teólogo que estuda bastante. Eu também estudo a Bíblia, conheço bem a Bíblia. Só que o estudo da teologia é um estudo mais aprimorado, mais aprofundado. Mas, quando Jesus chamou os 12 discípulos, Pedro e André, João e Tiago, ele foi chamando um a um, até completar o número de 12, Jesus não levou eles para um centro teológico para ensinar ele a Escritura Sagrada. Afinal, naquela época não tinha Bíblia. Não tinha Bíblia. Tinha pergaminhos, mas a própria Bíblia Sagrada era a boca de Jesus Cristo, a sua palavra. Essa palavra escrita aqui era as mesmas palavras que saíram da boca de Jesus. Eles aprenderam da boca de Jesus o que eles sabiam. Outra coisa, os livros do Novo Testamento, contido no Novo Testamento, os 4 primeiros livros são os livros escritos por Jesus. O que Jesus fez, os milagres de Jesus, a vida de Jesus, as parábolas estão contidas nos 4 primeiros, Mateus, Marcos, Lucas e João. Depois vem Atos dos Apóstolos, Romanos. E depois vem a sequência do livro de Paulo. Atos também foi escrito pelos apóstolos, Atos dos Apóstolos. Romanos, já a partir daí, já foi Paulo. Paulo veio com Romanos, Coríntios, Timóteo, Colossenses, Tessalonicenses, Efésios, Gálatas, Paulo. Depois entrou Hebreus, veio o livro de Pedro, 1 Pedro, 2 Pedro. João, 1 João, 3, 1, 2, 3 João. Aí veio o livro de Judas, com um capítulo. Aí veio o Apocalipse de João, na ilha de Patmos. Ou seja, o Novo Testamento, que é o Novo Testamento, que é o livro que fala, o Novo Testamento que fala sobre Jesus, os livros sobre Jesus e os apóstolos, é que traz edificação para a igreja. É lógico que no Velho Testamento nós buscamos palavras, referência ao Velho Testamento, Salmos, livro de Jó, livro de Isaías,
Gênesis, Êxodo fala sobre Israel, mas a base bíblica está sobre a graça no Novo Testamento. Não precisamos recorrer a tantos estudos bíblicos se nós temos a palavra na mão. E quem é o maior que nos ensina, o maior professor que ensina o cristão, chama-se Espírito Santo. Eu não preciso me preocupar o que eu vou falar, é só colocar a minha vida no altar, viver uma vida de santificação, que na hora que eu abrir minha boca, o Espírito Santo vai falar com a igreja. Com a igreja. Não preciso me preocupar. Minha preocupação tem que ser, meus amados, santificação, santificar a minha vida. Na hora que eu for me dada a oportunidade para ministrar a palavra, quem vai ministrar é o Espírito Santo. Se ele der 10 minutos, é 10 minutos só. Se ele der 20 minutos, é 20 minutos. Se ele der 30 minutos, é 30 minutos. Não posso falar de mim. Se eu falar de mim, não vou falar nada. O que eu vou falar de mim? Eu não tenho nada que falar. Para começar, eu não tenho teologia. O teólogo se baseia muito na sua teologia. Mesmo que o Espírito Santo não dá a palavra, ele tem recurso para ele ministrar. Só que ele vai ministrar uma palavra totalmente sem unção. Sem a unção. Porque a palavra tem que ser vinda pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo não é moderno. Ele não é moderno. Ele é simples, como uma pomba. O Espírito Santo ele vai ministrar. Por isso que ele usa os irmãos humildes. Porque ele é simples, ele é humilde. Jesus é humilde, o Espírito Santo é como ele. Pai, Filho e Espírito Santo são um. Então, meus amados, o que eu quero dizer com isso? Deus é humilde. A palavra de Deus não precisa a pessoa ser moderno, modernizar o evangelho, modernizar a palavra, modernizar as igrejas. Não precisa disso. Tanto que a igreja de Laodiceia, que era uma igreja moderna, uma igreja rica, foi reprovada por Deus. Deus disse, como dizes que sou rico, de nada tenho falta? Vamos ver aqui, conferir. Apocalipse 3:17 diz assim, como dizes, rico sou, estou enriquecido, de nada tenho falta, e não sabe que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Tem tudo, mas não tem nada, porque não tem a graça de Deus, a unção do Espírito Santo. Não adianta ter riqueza, ter sabedoria, ter fama, mas não ter a unção de Deus em sua vida. É um pobre, cego, miserável, desgraçado e nu. Desgraçado, pobre, cego, miserável e nu. E Jesus disse assim, eu repreendo a todos, repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Ainda deu uma chance para a igreja de Laodiceia, se arrepende-te. Se arrepende. No versículo 16, Jesus tinha dito assim, para João escrever para a igreja de Laodiceia. Versículo 16, Apocalipse 3:16. Assim porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. O crente morno será vomitado. Qual que é o crente morno? Aquele crente que está na igreja, não é muito fervoroso e também deixa de ser. Ele é um crente morno. Ouve na igreja a palavra de Deus, chega em casa, vai fazer tudo o contrário. Não pode fazer isso, ele faz. Ele é um crente morno. É aquele crente que ele está acomodado. Eu estou bem, meu amado. Todo domingo eu estou na igreja, eu sou dizimista fiel, tomo Santa Ceia todo mês. Aí sai do culto, vem para casa, assistir um futebol na televisão, a irmã vai assistir uma novela. Eu estou falando, irmãos, o que eu tenho certeza absoluta. Eu já fui um crente morno, por isso que eu estou falando isso para os irmãos, para alertar os irmãos. Eu já fui um crente morno, um crente que saía da igreja, vinha para casa, guardava a Bíblia lá, tirava a roupa que eu vinha da igreja, vestia uma roupa de casa, ligava a televisão e ia ver meu futebol.
Sábado eu ia de manhã na lotérica, pegar minha loteria, fazer minha loteria, porque eu queria ficar rico para ter um carro novo. Andava num carro velho. Deus me deu um carro novo, sem eu precisar ganhar na loteria. Deus me deu um carro novo. Tá certo, é financiado, eu pago por mês a prestação. Só que não precisou de loteria para me ter um carro novo na minha casa. Meus amados, Deus está nos despertando nos últimos dias. Vamos nos despertar. Vamos nos despertar, meus amados. Não ser crente morno, para não ser vomitado. Somente vai subir no arrebatamento o crente fiel. Aquele crente que é fiel, que é dedicado mesmo, que está na igreja direto, orando, buscando, sempre jejuando, sendo fiel em todos a maneira de viver. Correto com Deus, correto com os homens. Não vai subir crente de qualquer maneira, não. Mocidade, você e mocidade, que adoram a coreografia. Coreografia. Que na hora do cântico começa a dançar com fita, a rodear com fita, a balançar fita. Coreografia, isso não precisa. Não há necessidade disto. Isso é coisa moderna. É louvor moderno. Deus não aceita o louvor moderno. Não precisa se modernizar. Colocar lenço no pescoço para cantar. Não precisa fazer enfeite. Deus não quer isso, não. Deus quer humildade. Pastores que usam gravata. Ah, se eu não tiver de gravata, Deus não vai usar eu. Deus usa você com gravata ou sem gravata. Deus usa você com gravata ou sem gravata. Na simplicidade. Deus não quer ninguém moderno. Deus quer levar o simples humilde. Jesus disse, aprendei de mim que sou manso e humilde. Humilde. O que é humildade? É a pessoa não ser vaidoso, soberbo. Começar a olhar os outros com um canto do olho. Eu não vou sentar ao lado desse irmão, que esse irmão é muito pobre, humilde, eu sou rico. Tem casa boa, carro novo, carro bom, bom emprego. Não vou naquela igreja, que aquela igreja lá é muito humilde. Eu gosto de igrejas novas, moderna, bonita. Outra coisa. Eu não vou lá porque não tem ar-condicionado. Eu gosto de ar-condicionado. Igreja tem bancos modernos. Antigamente, meus amados, os bancos eram de madeira. A gente muitas vezes rasgava a calça sentando no prego da madeira. A igreja era cheia de unção do Espírito Santo. Cadê? Cadê? Existe milagre nas igrejas? Não tem. Batismo com o Espírito Santo? Coisa inédita. Coisa rara. Salvação de almas? Não tem mais. Na hora do batismo, vai batizar 30 pessoas. São 30 filhos de crente que estão sendo batizados. Não tem mais salvação. Sabe por quê? Evangelho moderno. Igrejas modernas. Certo? Certo. Me perdoe pelas minhas palavras. Me perdoe pela minha sinceridade. Pela maneira de eu falar. Só que eu falei aquilo que eu sinto, que eu sentia vontade de falar. Aqui é tipo um desabafo. Sabe por quê, meus amados? Porque eu sou crente antiquado. Antiquado, né? Que fala antiquado. Sou da antiguidade. Da época que tinha os verdadeiros pastores, que eram pastores graduados pelo seu trabalho. Não eram pastores que faziam curso de teologia e ganhavam canudo. Os pastores fazem o curso de teologia e ganham canudo. É pastor. Não tem experiência para administrar uma igreja.
pastorear uma igreja, ir até a favela visitar o irmão que está doente, orar por ele, ungir e Jesus curar. Não tem mais. Pastores que iam longe nas fazendas visitar os irmãos, aquelas ovelhas longe que moram no Pantanal distante, não vão. Eu colocar meu carro novo daquela estrada, daquela fazenda, tem puro barro, poça d'água, não vou não. A alma está lá perecendo. Cadê? Cadê os pastores? Perdoe-me pela minha franqueza. Esta é a minha palavra esta noite. Se você não gostou, me perdoe. Mas eu falei o que está acontecendo e o que aconteceu no passado. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Amém? Deus abençoe.